Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar sobre mobilidade aquaviária. Estamos aqui com Rogério Sack, chefe de gabinete do secretário Washington Reis, da Secretaria Estadual de Transportes, e com José Cândido, arquiteto, urbanista. Vem com a gente, vai ser bacana. Rogério, muito bem-vindo, obrigado. Quando eu conversei com o Washington, ele falou assim, olha, o Rogério é o melhor cara, porque ele é um técnico excelente que a gente tem na secretaria e vai poder conversar sobre essa questão da mobilidade aquaviária bastante com vocês. Rogério, fala um pouquinho de como que a gente está avançando nessa questão do transporte aquaviário no Rio de Janeiro. Boa tarde, obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui. A questão do sistema aquaviário no Rio de Janeiro, ele passa por diversos momentos e diversas questões que devem ser observadas, né? A primeira delas é como resolver o grande problema do contrato da CCR, que findou e terminou e por um ajuste legal o Estado conseguiu 2 anos de prorrogação. E para se avaliar o sistema aquaviário na Baía da Guanabara, né, que é do que nós estamos conversando, a gente tinha naquele momento, quando nós assumimos a secretaria, a UFRJ já tinha sido contratada e a visão do contrato da UFRJ era para analisar as linhas existentes e as novas linhas. E por uma questão de prioridade, nós optamos, neste primeiro momento, dar prioridade às linhas existentes. Por quê? Para que não houvesse risco de descontinuidade do serviço. O sistema de barcos da CCR é um sistema grande, é um dos maiores que temos no Brasil, com um volume de passageiros muito grande de transportes e com algumas características de que ele é pendular, né? Ele vem de manhã cedo com um volume grande de passageiros de Niterói para o Rio e volta à tarde com outro número grande de passageiros. Então isso traz um certo desarranjo do tamanho do barco, da embarcação, na orientação de como você coordena tudo isso. E tinha também o estudo de várias outras linhas para São Gonçalo, para Caxias, para Magé, enfim. E nós optamos em deixar isso para um segundo momento, porque primeiro iria contaminar a licitação, porque você precisaria ter estudos ambientais, você teria que ter investimentos em novas estações, em novas embarcações, e a gente achou que misturar tudo isso junto numa mesma licitação não era adequado. Também optamos por isso porque o sistema de barcas principal das linhas existentes, ele hoje ele tem a gente colocou na rua uma licitação para estudar a modelagem da travessia por metrô, né, subaquática, para integrar com o metrô da linha 3, que ficará em São Gonçalo. E aí, quando isso for realizado, haverá uma mudança substancial na quantidade de passageiros. Então, a Secretaria optou num modelo transitório, onde vai ser feita a contratação de uma empresa para operar o sistema atual. E aí, em paralelo, a gente vai fazer o estudo das demais linhas. Legal, legal. Então você falou ali das demais linhas, falou de Caxias, falou de repente juntar e aumentar a quantidade ou a variação de serviços para a população com o transporte aquaviário. Sim. Cândido, conta um pouquinho para a gente. Eu
ouço já há algum tempo essa questão do transporte, não só na Baía de Guanabara, acompanhando mais pela televisão. Puxa, a CCR não quer operar, diz que é deficitária. Mas a gente vê muita gente discutindo que o transporte aquaviário pode ser uma boa alternativa nas cidades e talvez até, ao invés deles usarem diesel, usarem o gás natural, usarem o modelo elétrico, né? E aí ajuda na despoluição, na menor emissão de CO2 nas cidades. Conta um pouquinho como é que você, como arquiteto e urbanista, vê essa questão da mobilidade aquaviária. A mobilidade, em geral, é um desafio grande em qualquer cidade, né? Tanto faz ser aquaviária ou a mobilidade em si, ela tem que, basicamente, transpor algumas coisas físicas, ou seja, montanha, ou seja, Bahia, né? E a gente vê hoje, no Rio de Janeiro, uma certa precariedade das vias, não só no estado de conservação, como também na lotação das próprias vias, porque o prioritário ainda é o automóvel, né? O que eu defendi sempre, já há mais de 10, 15 anos, é realmente a gente cercada de uma Baía de Guanabara, cercada de lagoas, como a Lagoa da Tijuca, Lagoa de Jacarepaguá, a gente não tem um transporte aquaviário até hoje, ligando essas comunidades todas que estão, pelo menos ao entorno ou às margens, né? Então, a gente fez um estudo grande, já uma vez para as lagoas, e também fizemos um estudo para a própria Baía de Guanabara. E esse estudo até foi em 2019, nós fizemos, certo? Que seria ligando, que eu vejo, por exemplo, eu vejo, quando o Rogério falou do metrô, o metrô eu ouvi falar desde 77 que ia ter um metrô debaixo da Baía de Guanabara aqui até Niterói. Nós estamos em 2024. É uma obra caríssima. Imagine o custo de um metrô atravessando a Baía de Guanabara, né? Enquanto que um barco, o custo de uma estação é muito barato. E o custo do barco é quem opera que vai dar o barco. E a via está pronta. Então você não tem que fazer a manutenção da via, não tem que fazer absolutamente, a via já está pronta. Então eu vejo com uma boa intensidade e acredito muito que o transporte aquaviário é a solução. Basta você ver em Roterdã, para falar na Europa, você vê em Saigon, tudo transporte aquaviário. E até com overcraft. O nego diz, tem um problema de calado, porque eu tenho que dragar. Não, você usa Saigon, você usa overcraft com 250 pessoas, até 1.000 pessoas. Então, a embarcação, você se ajusta. O que eu acho que vale muito a pena, porque a gente está com uma... O que aconteceu também com as barcas da Rio-Niterói, que é a antiga cantareira, né? Que era do carreteiro, né? Depois virou cantareiro, foi estatizado, até que virou privatizado de novo. É que com a pandemia parou de se utilizar. Eu acho que ali houve um grande prejuízo para a CCR. Eu não sei o número certo, mas como diminuiu tudo, a própria barca diminuiu muito o volume, né? Talvez até a diminuição também dos negócios no centro do Rio. Dos negócios no centro do Rio, dos passageiros também, que começou... Até hoje, tem muita gente que trabalha online, eu acho um absurdo, mas tem gente que conseguiu trabalhar online, resolveu o problema e não vai. Você vê até que o centro da cidade também desvazou também por causa disso, né? Então eu acho que... Mas a gente tem que incentivar, porque ao mesmo tempo você pega uma ponte lotada de carro, você pega Magé lotado de carro, você pega a Washington Luiz lotado, pega a Avenida Brasil parada de carro. Quem vai para o aeroporto, então, sofre. Então, eu acho que o transporte aquaviário é fundamental para a gente desenvolver no Rio de Janeiro o mais breve possível. Você sabe que você está dizendo isso, eu estou lembrando. Eu saí no sábado, no final do dia, 6 horas para ir a Niterói. Levei 2 horas para chegar em Niterói. E no sábado, não era um dia de semana. Não era nem fim de semana. Não, então, se eu pudesse pegar, de repente, uma barca, uma balsa ali atrás do Casa Shopping, ir até o metrô, descer de metrô para o centro. O legal é que tivesse um metrô direto. Não tem. O fato
pegasse essa balsa, seguisse para o centro, no centro pegasse a balsa, cruzasse para Niterói, talvez eu fizesse isso em uma hora e pouco. Com certeza. É que mobilidade... E despreocupado, né? Não estaria dirigindo. Mobilidade, ela é uma ciência que você tem que analisar vários fatores. Eu concordo plenamente que o sistema aquaviário é fundamental, complementar e necessário. Principalmente num lugar como o Rio de Janeiro, que tem uma baía. Exatamente. Que as águas são relativamente calmas e permite uma navegação adequada. Mas quando eu digo que eles são importantes a gente olhar e olhar com cuidado, porque, por exemplo, quando a CCR assumiu a operação, ela transportava em média 80 mil passageiros por dia. Quando houve a mudança no mergulhão e desacoplou ela totalmente, tá certo que nós tivemos uma pandemia no meio do caminho, mas não foi só esse o fator. Não foi só esse. Mas hoje a gente transporta em média 32 mil passageiros, metade. Menos da metade. Então, não é só o fato da pandemia, não é só a pandemia, mas é também o fato de você ter tirado a conexão. Então, mobilidade, você precisa ter integração entre os modais. Sem dúvida. E os modais de alta capacidade, metrô, trem, eles precisam ser priorizados. E aí você encontra, que é uma questão que precisava ser melhor equacionada e que envolve um problema muito maior, que é um sincronismo maior do Estado com a cidade. Então, você não vê que há uma sincronicidade. Parece que eles trabalham de forma isolada, separada. Isso não tem a menor condição. Então, você priorizar um transporte de ônibus, né, por pneu, não é racional. Não é racional. Mas você precisa pensar nas fontes alimentadoras, para os grandes modais, para os modais intermediários e para onde você quer levar aquela população. E mobilidade traz desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, porque você leva a gente daqui para lá e de lá para cá, e você faz com que a economia se movimente. Então é importante a gente analisar, não do ponto de vista específico, e você tem que pensar a longo prazo, que foi a preocupação do secretário quando ele esteve lá. Um dos problemas que nós temos hoje, depois que o metrô que os barcos não param, chegam lá, o passageiro não tem para onde ir, ele desce na Praça 15. Faltou a integração do metrô até a Praça 15. Isso, ela está... Isso era para ter sido feito há uns 10 anos atrás. Isso, está totalmente desintegrada. O passageiro chega e não sabe para onde vai. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um plano decenal com os projetos existentes e analisamos como que nós vamos fazer o transporte de massa do estado do Rio de Janeiro. E aí, dentro desse plano, nós fomos buscar as metas de curto, de médio e de longo prazo. Então, muitas ações que nós estamos tomando hoje, elas parecem que não estão tendo um efeito imediato, mas elas estão visando os projetos de longo prazo. Por exemplo, a estação da Gávea, né, que o secretário conseguiu equacionar de uma forma brilhante, trazendo o metrô para a mesa, aportando dinheiro, contratando as construtoras para finalizar aquilo lá, ela destrava o nó da expansão metroviária no Rio de Janeiro. E aí, por quê? Porque o metrô sucessor da linha 4, ele carregava implicitamente um risco muito grande, por conta daquela obra, por conta das construtoras, enfim. Ao equacionar isso, você destrava o metrô e permite com que ele possa, no futuro, trazer mais investimento para o Rio de Janeiro, como está trazendo para a Gávea. E o próximo passo nosso é fazer uma licitação de uma modelagem, que já está em curso na Secretaria, da estação Estácio Praça 15. Antes ela terminava na Carioca, que a estação já está até preparada para isso, e aí a ideia do secretário, do Washington, é levar até
a Praça 15. Por quê? Porque é a integração com as barcas ou é a integração com um metrô ou um sistema submarino ou aéreo que venha transportar mais passageiros. Eu concordo que, de fato, há muitos anos se pensam nisso, mas os projetos de Estado, eles são de longo prazo mesmo. Eles não são de curto prazo. Eu fico extremamente feliz com essa informação que você está trazendo, porque é uma visão que não é o comum de um político, e a gente tem discutido aqui essa visão de Estado, de construir políticas que sejam para além dos 4 anos. Tem que ter coragem, tem que ter... Na realidade, está voltando o que era, né? Sim, esse é o certo. Ele vai ser elogiado por fazer o certo. Existia sempre uma Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, que foram acabando a secretaria. Então, você tinha planejamento. Eu cheguei a trabalhar com isso, e você tinha, em cada secretaria, você tinha um agente de planejamento naquela secretaria para acompanhar. Mas eu concordo contigo, os planos existem, são demorados e a gente luta para sair cada vez melhor. Agora, essa da Praça 15 já era para ter saído há muito tempo, que já é desde o início da linha 2 ou da linha 1 mesmo, já era para ter ido na Praça 15. A gente chegou até a fazer algum tempo atrás, muito tempo atrás, em 87, 88, a gente ia acabar com todas as linhas de ônibus diametrais. Sim. Então você tinha um terminal norte, que terminava na Praça 15, terminal sul. Entendeu? E você teria aí uma integração. O cara saía do norte e pegava o sul. Então, qualquer ônibus que viesse da Zona Norte, parava no centro e ia para Copacabana. Não teria jamais um Grajaú-Copacabana. Então, você acabava com as diametrais. Mas isso eu acho que já está ultrapassado há muito tempo, por causa que eu acho que o metrô, realmente, as barcas perderam muito, porque você não tem uma conexão. E é fundamental agora que as pessoas estão começando a aprender a fazer transbordo, que a população do Rio não fazia. Terminal de integração não existia. Isso é muito chato. Eu quero o catajeca, que me pega na minha porta da minha casa e me dê na porta da minha casa. Isso não existe. Ele tem que fazer o transbordo. E é fundamental. Eu sempre disse a vida inteira que terminal urbano, para funcionar bem, ao contrário que muita gente, ele só é bom quando a pessoa fica o mínimo de tempo possível. Quando você ficar 10, 15, 20 minutos, não tem que ter nada. Ele vai funcionar bem, você sai de um ônibus e já pega o outro ônibus para ir para sua casa. Então, qualquer terminal de transbordo tem que ser assim, quer dizer, o cara sai do ônibus, entra na barca e vai para o seu lugar, para ele funcionar bem. É que eu vejo. Agora, ao mesmo tempo, só complementando aqui, eu acho que a preocupação do cidadão vai estar certa, tem que ser de grande massa, mas eu acho que o transporte aquaviário pode começar com pequenas coisas, não precisa ser grandes coisas. Eu me lembro de algum tempo atrás, você não lembra, mas no Saco de São Francisco, em Niterói, tinha uma barquinha que ia para a Praça 15. E ele lotava, era uma lanchinha, cabia 70, 80 pessoas. Depois acabaram, saíram do Saco de São Francisco, como depois veio que tem até o projeto do Niemeyer, que tem do lado ali do Saco de São Francisco, que é Charitas, que tem as Charitas que funcionam. Não sei se está funcionando até hoje, mas eu acho que funciona ainda. Que é fundamental, pelo menos você tira aquela população dali, que não são 10 mil pessoas, nem 50 mil pessoas, mas são 100 pessoas, 150 ali, 150 ali, que você dá uma mobilidade a essas pessoas. Ô Cândido, sabe uma coisa interessante? E Rogério, a gente busca aqui no Centro de Negócios RJ+, da Associação, oportunidades de negócio. Então você está dizendo, não são muitas pessoas, mas pode ser que para alguns negócios interesse para algum segmento do empresariado investir naquela determinada ação e que vai criar, evidentemente tem que estar integrado num planejamento estadual, num planejamento de mobilidade, mas que interesse. Pode não interessar para uma companhia maior, como a CCR, pode interessar para um operador menor, e a coisa ir funcionando. A gente recebeu aqui uma empresa que opera lá na área de Manaus e interessada, e queria saber como é que funcionava, como é que não funcionava e tudo. Existem pessoas que se interessam em negócios maiores, outros em negócios menores. Então, levantar essas oportunidades é muito da nossa missão aqui, porque o que a gente quer é desenvolver a cidade, o Estado e o Brasil através desse Estado. A preocupação dele está certíssima. Ele tem que pensar em grandes
Então, assim, Em grande massa. Em grande massa transportando, né? Agora, eu acho que como um todo, não a Secretaria, mas como um todo, assim, tem que pensar também nos pequenos, né? Por exemplo, a Barra jamais vai ter uma grande. Eu duvido que o cara, a não ser que funcione muito bem, que o cara saia a sua barquinha, vai até o metrô, pega o metrô, vai até a cidade, faça 3, 4 baldeações. Não estamos treinados para isso. Até 2, 3 eu ainda acredito. Mais do que isso. É que assim, como eu falei, que a gente tem que pensar de futuro e integração, só para concluir, dentro desse plano maior que a gente fez, desse Senal, né, a estação Gávea ela é chave. Ela destrava o metrô para fazer Estácio Praça 15 porque ela amanhã nós vamos fazer o furo do maciço. O secretário quer furar o maciço. Ao furar o maciço, a gente sai lá na Tijuca. É Uruguai. Aí, maravilha. Aí você vai ter um anel. A Estácio Praça 15 também resolve um problema crônico do Rio de Janeiro, que é a linha 2. Ela também é pendular. Ela sai lá da Pavuna, de manhã cedo, abarrotada de gente, e volta abarrotada de gente. E aí ela não consegue fazer, você não consegue aumentar a capacidade dela. Por quê? Porque ela se sobrepõe à linha 1, no Y, e aí você não consegue diminuir o headway, você não consegue diminuir a diferença entre um carro e outro, e não consegue, então, com a mesma quantidade de carros, e no mesmo trilho, ou seja, com o mesmo investimento, transportar mais gente. Ao fazer a Estácio Praça 15, a gente consegue transportar quase que o dobro da capacidade da linha 2. Com isso, você pode pensar em trazer ou levar trilhos para a zona, para a Baixada, lá para Nova Iguaçu, para aquele projeto todo que o próprio governador, na campanha, tinha se comprometido. Então, o que eu estou querendo tentar mostrar é que existe toda uma integração com relação com planejamento. Com relação às barcas, o que acontece é o seguinte: hoje está comprovado que transporte no mundo inteiro tem que ter subsídio público. É muito pouco provável que você consiga, dados os custos de combustível, os problemas que a gente tem com o transporte, com os insumos do transporte, você subsidiar só na tarifa. Então, o que hoje se pensa e o que se faz é subsídio público, não tem jeito. No caso das barcas, né, agora voltando para as barcas, o que nós estamos colocando de forma transitória é um contrato de contratar uma empresa, porque o Estado vai pagar por milha náutica. Então o Estado sabe quanto vai custar a travessia da Bahia, sabe quanto vai custar aquela operação. E ele sabe, e o operador vai ser remunerado se ele fizer o trabalho. Se ele não fizer o trabalho, ele não vai receber. Com isso, a gente abre um horizonte, abre uma oportunidade para contratar, que também está dentro da nossa expectativa, as linhas menores. Porque o Rio de Janeiro não é só a Baía da Guanabara. A gente tem outras cidades, tem outras necessidades, e que o Estado pretende colocar linhas remuneradas por milha náutica. E é onde o empresário, com segurança, pode fazer o investimento. Tem menos passageiro, ele não sai, ele não teve despesa. Ok. O barco é menor, ele está garantido. O Espírito Santo está fazendo um projeto semelhante. Nós, inclusive, fomos ao Espírito Santo. Copiar um termo ruim, né? Mas a gente se baseou em muita coisa. Usar um exemplo. Nos baseamos em muitas coisas que eles fizeram, e eles usam lá um transporte, contrataram também uma empresa por milha náutica, e que o passageiro, em pequenas estações, paga o seu bilhete, tudo automatizado, entra, prega o barco e o barco faz o transporte. A gente também está estudando isso de forma a implementar. Só que a gente precisa terminar a questão do contrato com a CCR e fazer o contrato novo. Na Baía da Guanabara mesmo, a gente pretende implementar uma linha nova. A única linha nova que a gente pretende implementar é de Paquetá a Cocotá. Isso porque o vereador Vitor Hugo, que é do partido do secretário, fez esse pedido, nós fomos lá, eu fui com o secretário, fui com o deputado Rosenberg, e fomos
com o vereador Vitor até Paquetá de barco e fizemos o trajeto. Ao chegar em Paquetá, os moradores reclamaram, queriam um catamarã, queriam um barco, um aerobarco, queriam para transportar mais rápido até a Praça 15. E o secretário não, o secretário insistiu em levar para Cocotá. Por quê? Porque é um trajeto muito menor, em 15 minutos ou menos você está lá, e você ao desembarcar em Cocotá, você já tem uma UPA ao lado do estado, você desce ao lado de uma rua de comércio, onde você tem supermercado, onde você tem hospital, posto de saúde. A Ilha do Governador é um bairro do Rio de Janeiro, né? Mas é quase que uma cidade que provê tudo, todo tipo de serviço, bancário, uma estrutura toda. Uma estrutura total, a 10 minutos. Então você não precisa deslocar com um tempo muito maior, gastar muito mais para se deslocar até o centro do Rio de Janeiro, para descer na Praça 15. E por curioso, por mais estranho que fosse, os passageiros, os moradores de Paquetá estavam brigando para ir para o centro da cidade. E eu tenho certeza que quando a gente implementar essa linha nova, a gente vai trazer muito mais qualidade e conforto para os moradores de Paquetá. E uma redução de custos para o Estado. Porque como é por milha náutica, nós vamos vai demonstrar que a quantidade de passageiros chegando ao continente vai ser muito maior chegando por Cocotá. Então, a gente Mas vai terminar a Praça 15? Não vai terminar nada. Vai ter sempre uma ligação, Praça 15 e outra Cocotá. A gente vai implementar, mas o que vai ficar demonstrado no futuro é que a quantidade de passageiros vai migrar para Cocotá, que é mais perto, você chega mais rápido e chega a um local com mais vida. Porque se você tem problema de saúde, você vai direto para a UPA. Se você quer ir num supermercado, você quer um banco, você em 2 minutos está numa rua de comércio extremamente grande, movimentada. Então, mobilidade é isso, é você olhar fora da caixa, olhando para o passageiro, não para o transportador, olhando para o conforto da população e trazendo para ela a qualidade no serviço. O secretário Washington é de Caxias. A gente estudou a ligação lá com Caxias. O problema com Caxias foi a Bahia, ali é muito assoreado. O custo de Mas não tem problema disso, de barco. Hoje, seu barco, basta ter 50, 60, 60. Então, a gente viu isso. E a gente viu o tempo de deslocamento entre a Praça 15 e Caxias. Ou você passava por fora da ilha ou por dentro da ilha. E por dentro da ilha... Não, por dentro não dá, tem que ser por fora. E aí você fica contra o tempo de deslocamento versus a Avenida Brasil. Depende da Avenida Brasil, depende da Washington Luiz. Então, eu acho que é bem mais rápido. A gente, pensando como Estado, não descartou, mas está olhando que é o mais adequado para a duplicação, que já deveria ter sido feito no contrato de concessão da Supervia, do ramal Gramacho-Saracuruna. Ao fazer a duplicação, você aumenta a capacidade de transporte por trilhos e aumenta a quantidade de pessoas que serão transportadas. Então, você pode buscar soluções, não só aquaviárias, mas de mobilidade que vão trazer segurança e qualidade de vida para a população. O que eu só quero dizer é o seguinte, o Estado é muito difícil porque as demandas são muito grandes e são todas muito urgentes. E, infelizmente, a gente não consegue abraçar, por mais que o secretário queira e por mais que a gente deseje, a gente não consegue abraçar e fazer tudo que precisa ser feito. Tem que fazer as que são mais viáveis. Isso. A gente está fazendo as mais viáveis e sempre olhando num plano de longo prazo. Sim, e uma coisa que me agrada muito, Rogério, é vocês olharem nesse longo prazo. Essa é uma carência, eu acho que do Brasil como um todo, pensar para além dos 4 anos. E, pelo que você está me dizendo, vocês estão pensando muito para além desses 4 anos. Então, isso é fundamental. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia para poder... Tem que ter planejamento. Eu acho que todo planejamento você tem diretrizes que você vai implantar em 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos. Isso é normal em qualquer sistema de planejamento urbano, tem que ser assim, né? Eu felicito realmente porque, apesar de acreditar que estamos fazendo isso, é muito difícil hoje em dia fazer isso. Eu já vi
as pessoas cavarem buraco, fazer a linha 2, e no governo seguinte tapar os buracos. Então isso a gente já viu, né? A gente sabe bem, quem conhece, mora no Rio, sabe bem disso. Então, eu acredito que dar visibilidade a isso tudo é muito importante, porque agora nós estamos num momento político, né? A gente vai olhar para as cidades. E é o que eu costumo dizer, não dá para votar no amigo do bairro, porque sabe que tem que ter acontece? gente capaz de Se você realizar. analisar, por exemplo, a Nova Zelândia, ela tem um prefeito, mas antes do prefeito tem um cara chamado administrador da cidade. Esse só muda de 10 em 10 anos e é eleito por competência. O outro é político, vai lá, mas os planos da cidade se perpetuam com aquele administrador da cidade. Ou nós a gente fica à mercê de 4 anos, aquele que quis isso, eu vou fazer a outra. Então, esse é meu medo. A gente viu isso tudo agora, há pouco tempo, passado, futuro. Espero que não tenha no futuro. Então a gente tem que bater sempre no planejamento, né, das cidades, no planejamento urbano, que é o que funciona. E a mobilidade, para mim, é fundamental ter um planejamento. Porque eu sempre falei, a vida inteira, não adianta ter um plano habitacional, um projeto habitacional, se você não tem um planejamento de mobilidade, se não tem um planejamento de transporte. O que adianta eu fazer um monte de casa num determinado lugar se o transporte não vai para lá? Aí ele vai continuar morando na Rocinha, porque da Rocinha ele vai até andando para o trabalho. Isso foi feito muito, pela fazenda, não sei das quantas, foi feito isso sem ter um planejamento de transporte. Não adianta eu fazer um plano habitacional, um planejamento habitacional, se eu não tiver um plano de transporte. Isso não existe. Então, o planejamento tem que estar sempre, o urbano da cidade tem que estar sempre com componente transporte junto, que é o que faz ele mudar de lugar. No contexto de aquaviário também, hoje teve na secretaria o ex-prefeito Rodrigo Neves, né, conversando com o secretário, e já ele foi lá pedir pelo transporte de Niterói. Claro, ele é de Niterói, e o Washington anunciou o que já nós tínhamos estudado a pedido dele, que é a Charitas, que tem uma tarifa mais alta e que não tem sentido, né? Você se desloca até Araribóia, troco de quê, né? E aí você tem uma concentração de gente, mais deslocamento de gente, você pode espalhar, né? Principalmente por conta que a rodovia já está lá, né? E aí o Washington já anunciou hoje, posso falar porque ele anunciou na rede social dele, que nós vamos baixar a tarifa de Araribóia, de Charitas, desculpa. E por que vamos baixar? Porque não tem sentido você trazer um privilégio para meia dúzia de pessoas. Isso, a gente já estava vendo isso. Perfeito. Tem uma lei estadual que exige que ali tenha uma linha social. E o secretário entende que não é que é para ter uma linha social. Não tem que ter uma linha exclusiva para ninguém. É um transporte público e tem que ter igualdade para todos. E é operado pela Transtour ainda? Não, hoje é operado pelas barcas. Mas ao invés de comprar, porque ao invés de gastar dinheiro público, comprar barco, comprar não sei o quê, trazer mais custo, é mais simples você utilizar a mesma embarcação que hoje navega com ociosidade, você trazer para ela mais passageiros, pagando a tarifa que todos pagam. Não tem sentido você aumentar. Isso era um estudo que estava na secretaria, pedido do Washington. E aí a gente hoje, ele publicamente, junto com o Rodrigo Neves, que esteve lá na secretaria, ele anunciou que faz parte de quando a CCR sair, a gente, como vai estar pagando por milha náutica, né, tanto faz, e a arrecadação é do Estado. A CCR sai daqui a 2 anos. Não, ela sai agora em fevereiro. Já. Então, Fevereiro de 2025. 2025. Então, a ideia não, o que a gente trabalha na secretaria é com política pública, é buscar trazer para a população e para o Estado o que é possível e o que é melhor. E sempre buscando redução do recurso público, não gastando de forma desordenada ou desorientada. Tem que ter planejamento, tem que ter estudo, tem que ouvir os técnicos, tem que ouvir os políticos, que são fundamentais, porque ele tem o sentimento do povo, do que é necessário, e aí você implementar aquilo que tem que ser feito. Rogério, vamos pelo lado técnico, você é um excelente técnico. Eu ouvi há algum tempo
que havia uma proposta, tiveram aqui na Associação Comercial, não sei se há 5 ou 10 anos atrás, mas há algum tempo, uma empresa estrangeira interessada em explorar o transporte da Barra da Tijuca. Faria-se, a princípio, uma estação na Barra da Tijuca e um overcraft faria o transporte da Barra pelo mar até o Santos Dumont, acho que era isso, ou até o Galeão. Isso é uma coisa que funciona. Eles estiveram aqui mostrando, dizendo que funciona, que interessava. Eu vou falar para um, já ouvi esse papo há muito tempo, eu fui num seminário, mas é muito difícil. Você tem a saída da Barra, que é complicada, você tem que aumentar aquele pia, você tem um mar que nem sempre é possível, você vai ter que fazer uma troca de embarcação, né? Quando você vem pelo canal de Marapendi numa barca. Não, mas não ligava o canal de Marapendi. Não, mas ligava onde? Eu acho que era no pier ali da Barra. Não, ele tinha que ligar no metrô, né? Você pegou todo mundo que estava na Lagoa de Jacaré, jogou no metrô, numa estação ali, você trocar de barca para esse barca sair ao mar aberto. É meio complicado, eu acho. Viável mas é complicado. Assim, eu não vi esse projeto, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o Hovercraft é uma embarcação que foi criada, desenvolvida, e hoje ela tem o uso dela praticamente militar. Poucos lugares do mundo usa ela como transporte de passageiro. Por quê? Porque ela é uma embarcação que usa propulsão de gás, de ar, com alta pressão, para manter ela acima do nível de qualquer superfície. A princípio, e por isso que a gente vê ela parece que tem uma saia embaixo, né? Aquilo lá é para conter o ar e dar direcionamento para que ela não fique andando louca desbaratadamente. E o que ficou demonstrado é que ela não tem, ela consome muito combustível e ela não é eficiente para transporte de massa. Agora, falando da travessia Barra até o centro da cidade, o que a gente entende como Secretaria de Transporte que é mais eficiente e que é o que nós estamos fazendo, olhando para o vetor de crescimento da cidade, porque para onde a cidade está crescendo, né? Se você olhar, a gente tem lá o Comperj que vai sair, que tem um vetor de crescimento grande ali na linha 3. E se a gente olhar para a Barra, a gente olhando para o Recreio e para as grandes áreas vazias que tem potencial de crescimento até Santa Cruz, você tem que imaginar que você precisa ajudar isso a se desenvolver e você precisa levar transporte. Então, junto com a licitação já que fizemos da linha 3, a gente está fazendo a linha 4, a modelagem. E o que é a linha 4? A linha 4 vai sair do Jardim Oceânio até o Recreio, até o final do Recreio. Não faz sentido levar o metrô até a Cidade da Música. Não tem sentido. Você vai privilegiar... Era para ter sido levado, não Sim, levaram. Mas o BRT só foi feito porque a ideia toda era para ter a Cidade da Música, onde teria que fazer a integração ali com as duas áreas, com a Transoeste e com a Trans Carioca. Aí o metrô não quis fazer, morreu ali. Mas o Washington entendeu que fazer a modelagem só até ali, para construir até ali, você estaria privilegiando... Eu só imagino o custo que vai custar uma ligação. Eu já levantei esse custo, de lá até o Recreio. Então, enterrado, só quero ver. É mais ou menos mesmo parecido o custo que vai ser atravessar a Baía de Guanabara de metrô. O investimento numa linha de metrô, uma linha de transporte ou qualquer investimento, qualquer empreendimento, ele passa por algumas análises. Se ele é privado, você visa o seu lucro e aí você tem todas suas taxas e margens de retorno. Se ele é público, ele tem outros quesitos que são importantes. Mas, independentemente de ser privado ou público, o tempo de retorno é fundamental para você avaliar. E hoje a legislação permite você ter contratos de concessões bem mais longos e que permite que você possa amortizar o investimento mais a longo prazo. Também ali na Barra, a gente fez, até o próprio vereador Vitor Hugo colocou um projeto de lei na Câmara Municipal para criar uma oportunidade de você construir andares mais altos e pagar uma outorga por isso e reverter em favor do metrô.
Eu não sei se isso será... inteiramente contrário a isso. Sim, mas isso eu não porque sei você esculhamba a cidade. Eu... Não há plano diretor, não há nenhum plano. Aí é a cidade Rio de Janeiro. Sim. Não há plano diretor que segure alguma coisa. É o tal do potencial construtivo. Ah, você vai fazer, em vez de prédio de 10 andares, faz de 20. Aí você me dá dinheiro, vai pagar o metrô. Tem sentido isso. E a água, e o esgoto. Então é tudo um problema que... E o trânsito, é tudo um problema que não funciona. Eu acho que isso aí não é o caminho certo. O que eu estou dizendo é o seguinte... Desculpa. O Estado... Não. Mas é minha opinião. O Estado tem que olhar para o futuro, a longo prazo, e prever soluções de longo prazo, e principalmente no que diz respeito à mobilidade, soluções que transportem muitas pessoas com combustível limpo, que é a energia elétrica, e com menos carros nas ruas. O metrô da Barra, que vai até o Recreio, né, que é a linha 4, eu pessoalmente acredito que ele vai acontecer pela sua viabilidade econômica, né? Apesar disso que você está dizendo, ele tem algumas características e vantagens enormes. Você pegando a calha direto do BRT, e as estações, né, que custam caras, né, para você ter desapropriação. Então vai ser um metrô de superfície. Não, a gente não sabe, porque a modelagem é que estuda, né? Quem decide isso, primeiro não sou eu, e ainda não está feito o estudo não está pronto, nem iniciou. Mas a ideia é que você levar numa linha reta o metrô, com aquele tipo de solo e com aquelas características que a gente tem ali, não é tão caro, porque você não tem tantas desapropriações, você não tem condições tão desfavoráveis. O ruim é quando você passa com o metrô, onde está muito densamente povoado, que você vai precisar desapropriar, porque você Como foi há anos com a Tijuca, por exemplo. Porque você tem que criar locais de ventilação. Com o Palácio Monroe. O problema é que o planejamento... Ventilação, você tem uma série de questões que você lá na Barra não vai ter. Isso foi pensado em 94, estava te contando. Quando era levantar a América, você teria a Avenida das Américas, a pista central, não teria nenhum sinal. E em cima foi pensado um VLT, ou um metrô de superfície, o que seja, sem nenhum sinal. E as laterais passavam. Isso foi pensado e não foi feito. O Cândido, sabe foi pensado, não foi feito. Sabe uma... E agora você fazer isso, não sei, pode ser. Não, eu de novo, eu não estou falando do tipo de veículo e nem a forma como vai ser construído. Acho mais viável fazer a Uruguai. Eu estou dizendo... Gávea. O que estou dizendo é que a gente está... Está estudando isso. Está estudando. E quando você pensa em transporte, você pensa no crescimento da cidade, no desenvolvimento da cidade. Você pensa em espalhar a cidade para que não haja concentração. Exatamente. Então, levar linhas para locais que não estão densamente povoados, você está levando o desenvolvimento para aquele... É um vetor de desenvolvimento. Sim, né? É um vetor. Eu parabenizo, porque acho que é a primeira vez que eu fui a favor que o metrô passasse pela linha amarela. Fui vetado contra. Para mim era... o metrô tem que parar em tanto... Não, já pensou o metrô atravessando a linha amarela? Nossa. Não, assim, eu não sou... Eu até tenho o desenho do túnel que eu desenhei. Eu sou um economista, eu não sou engenheiro de transporte e tampouco sou um engenheiro que projeta nada. Eu na secretaria, eu ajudo o secretário na coordenação dos projetos que ele leva. E a gente tem uma equipe muito grande, muito multidisciplinar. A gente tem arquiteto, engenheiro de transporte, até matemático a gente tem, contador, economista, porque são questões extremamente complexas que precisam ter uma multiversidade de conhecimento para ser analisada. E a gente analisa todos os projetos com bastante critério e bastante seriedade. Uma das questões que a gente está avaliando hoje e que é fundamental é a Supervia. A gente está numa batalha. Olha, isso aí é excelente, porque eu até questiono, desculpa te cortar, Rogério, esse esforço no BRT, quando ele corre paralelo à ferrovia. É um absurdo. Né? Há 170 anos completaram-se, no mês passado,
a primeira ferrovia do Brasil, por Visconde de Mauá, que por acaso é patrona aqui da Associação Comercial do Rio de Janeiro e um exemplo de empreendedorismo para o Brasil e para o mundo. Nós tínhamos a maior malha ferroviária do mundo à época. E hoje a gente tem uma estação da Leopoldina sendo transformada em habitação com tanto espaço. Com tanto espaço. Por que destruir? Aquele prédio devia ser um museu, cara, devia ser um monte de coisa. Nem que seja para em algum momento ele voltar à ativação. Mas você destruir isso é assim um retrocesso, uma dor gigantesca. Eu não sei, eu acho que vale até a pena a gente conversar e entender o que o prefeito pensou. O prédio é fantástico. Quem foi na Leopoldina, quem viu aquela Leopoldina, é uma coisa linda, você não podia destruir nunca aquilo. Tinha que preservar e cercar de coisas. E uma discussão, Cândido. Pensou até fazer um shopping, eu falei, faz shopping atrás, deixa o prédio com museu e faz um shopping, qualquer coisa. E a reativação daquilo em algum momento, porque é uma rede que está pronta. O trilho realmente foi, não só na parte urbana, como na parte das cidades, que nem acabou. Foi acabando. Não pode. Hoje o Porto de Itaguaí, ele tem como fazer frente ao Porto de Santos, porque para começo de conversa, há um entroncamento em São Paulo, que é a mesma ferrovia que desce do norte do país, pode chegar ao porto, ela chega até o Porto de Itaguaí. O Porto de Itaguaí é espetacular. É espetacular. De vista logístico, é espetacular. Por que está levando só minério de ferro? A gente fez um estudo para a CSN exatamente porque o trem era tão grande que demorava 10 minutos passando o trem. E ali uma questão, foi um outro projeto, olha só como é que nós somos um ponto de referência, a associação comercial, há muitos anos, há muitos séculos, 2, né? Somos referência em negócios e surgiu uma equipe aqui falando do Maglev e dizendo, olha, faz muito sentido um transporte sobre trilhos elevados, usando a calha do BRT, usando a calha das ferrovias. Isso já está pensado. Sim, mas... Não sei se você conhece, você de planejamento, em 1982 nós fizemos um livro, não fui eu que fiz, eu participei, foi o Jaime Lera, Transporte para o Rio ano 2000. Tudo que você falou está lá. Não, então, assim... Agora ninguém olha, você faz o planejamento, não, vamos fazer um outro, aquele esquece, vamos fazer um outro. Não. O cara tem que pegar aquilo e usar. Você tem o trem, você tem as barcas, você tem o aeromóvel, está tudo lá, já foi feito pensando isso. O aeromóvel? Não é o Evetol, não. Um amigo meu me mandou, olha, vamos comprar um. Estou falando de 82, 84. Ainda disse que era autônomo. Isso. Eu falei, autônomo nada. Se voa, então... Lá, o plano estava lá, tinha um plano, tudo isso. O que o secretário pensa, ele é um homem muito vivido, muito experiente e tem noção do que é possível ser feito, né? Por exemplo, quem vê o trabalho dele lá em Caxias, vê o Hospital Adão Pereira Nunes. Eu fui lá outro dia, está melhor que muito hospital particular. Verdade. É espetacular. E é um aparelho público. O que nós estamos fazendo na secretaria, a gente está reformando um prédio público e trazendo todas as coligadas para dentro do prédio, para não precisar pagar aluguel, porque é público. Então, o político ele olha, o técnico ele olha esses planos. A implementação depende da decisão política. Vou ser sincero. Mas até que o secretário tenha olhado. Mas estou falando de 82, ninguém olhou. O plano ficou gaveta na gaveta lá. Tudo que se falam, a própria linha verde, todas essas linhas foram pensar lá atrás. Então, mas quer ver... Uruguai até lá, a TH foi pensar lá atrás. Não foi feito. Mas os projetos que a gente está falando são projetos que estavam pensados, que estão saindo do papel porque tinham que sair. Agora, a prioridade do secretário, quando ele entrou na secretaria, foi resolver os grandes problemas do Rio de Janeiro e não criar outros, né? E um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é a supervia. É um pecado, pecado ter uma malha ferroviária daquele tamanho
que atinge 12 municípios, mais de 10 milhões de pessoas, e ter o descaso que tem. Então, desde o primeiro dia que a gente está na Secretaria... Isso aconteceu de uns 10 anos para cá, não foi? Mais gravemente, né? Até uns 15 anos atrás ela funcionava... Tinha a estação lá, o problema de Jacaré, que não tinha roreto, não tinha nada, porque não podia ter a estação do Jacarezinho, mas o resto funcionava. Agora não funciona nada, é verdade. Eu conheço bem o problema da Supervia, porque eu me dedico grande parte do meu tempo à Supervia. Mas a gente, desde o primeiro dia que entrou na Secretaria, a gente tem uma atitude de cobrar deles uma postura de tratar bem o passageiro. Isso é determinação do secretário. Ele já tivemos assim, discussões com a própria Supervia, até acaloradas, em função da cobrança que a gente faz com eles. O que importa e o que é importante dizer é que antes de construir nada é preciso recuperar o que tem. E a gente precisa e vai recuperar a Supervia. Porque ela está lá, ela existe, você já tem a linha, você já tem o espaço, você só precisa investir para recuperar. Já tem até o público. Já tem o público. Ela hoje transporta em torno de 300 mil passageiros, é um modal para transportar mais de 1 milhão de pessoas, e esse é o objetivo principal nosso. Então, todos os projetos de futuro, quero fazer isso, quero fazer aquilo, o Estado tem cobertura curto, o tempo é escasso, é curto, o mandato não é grande, o governador tem apoiado muito o secretário, é um governo que trabalha de forma conjunta, eu não vejo decisões disparates de um lado, cada um remando para um lado, não. O governador e o secretário sempre caminham olhando para a mesma direção, o que é fundamental, né? Porque se você rema, você tem que remar o mesmo ritmo, senão não chega a lugar nenhum. Mesma direção e na mesma intensidade, porque senão o barco não anda. Então, a determinação é recuperar o que tem, resolver os grandes gargalos da cidade, que era a Gávea, que é a Estácio Praça 15, que é a questão da Supervia e o contrato das barcas. Então, aparentemente, para nós, como prioridade, esses são os grandes marcos. Então, não é que o resto não está esquecido, está sendo feito, mas é importantíssimo fazer o dever de casa, fazer o básico. E a gente entende que a gente vai conseguir resolver a Supervia, estamos muito próximos de resolver, e a gente entende que a questão da Supervia é muito simples, né? Ela só precisa ser tratada como, infelizmente, não foi, né? O investimento precisa, com qualquer infraestrutura de transporte, precisa de investimento constante. Você precisa trocar o pneu do seu ônibus, você precisa trocar o estofamento, você precisa trocar o veículo para manter o veículo atualizado. O mesmo ocorre com o trem, o mesmo ocorre com o metrô, o mesmo ocorre com os barcos. Então, é necessário fazer isso. Então, dentro da visão nossa, da visão do secretário, esse é o nosso trabalho. Legal. Cândido, você trouxe algumas imagens para a gente, para exemplificar. Uma imagem que a gente até já tinha mostrado para o próprio Washington, que era do terminal intermodal de Caxias, que foi feito em 2019, foi antes da pandemia, com certeza. E é isso aí, quer dizer, eu não sei como é que passa. É só passar aqui, ó. Aqui. Um tipo de barca que dá para funcionar perfeitamente. Funciona em Saigon, em Roterdã, na cidade, tudo está funcionando desse tipo. E sabe uma coisa que eu acho extraordinário? E hoje essa beleza do Rio de Janeiro, hoje, né? O teto delas são todos de placas solares, são placas fotovoltaicas. Eu pego pouco as barcas, mas quando eu paro, eu pego, ou eu vou na janelinha ou eu não vou. Eu tenho que ir vendo aquilo ali que te leva para um estado de relaxamento, de contemplação, né? Ficar vendo a ponte Rio-Niterói, que lá de baixo ela é gigantesca quando você olha. Então a ideia exatamente, ela está perto do centro da cidade. Então você tem a localização terreno ali, todo mundo já sabe onde é que é, né? E você, ao mesmo tempo, a ideia é você pegar todo mundo e jogar em cima desse terminal, em cima dessa área.
você tem acesso fácil, né? Você tem... O aeroporto Galeão ali à direita, né? Não, primeiro, pois é. Então, esse para mim é o grande foco para mim. Todo mundo, Petrópolis, Teresópolis, lá de cima, descendo, para ir para o aeroporto, não tem que pegar uma Vida Brasil, não tem que pegar mais... Ele para ali no terminal, pega a barra que está ali dentro do aeroporto. Isso não tem coisa melhor do mundo. Duvido que não vá fazer isso. Tudo bem, o cara do Rio de Janeiro, mas todo mundo aqui da Baixada vai fazer isso para ir para o aeroporto. E a gente viu alguma dessas rotas. Eu acho que essa rota aí, que é por fora, não dá para passar por dentro. Ela demora muito tempo, mas é a única que é viável. São 28 quilômetros de extensão. Essa é a única que é viável. 40 minutos. 50 minutos. Depende do barco. Se ela acelerar um pouquinho, vai mais rápido. Mas ela não tem trânsito. Se for o Cândido que gosta de acelerar... Não pega trânsito. E não tem nem... Não tem muito mar revolto. Eu não estou contra, não. Eu sou... Se você for de Foi carro... questão de prioridade. Você vai demorar pelo menos 2 horas, 3 horas. Agora, eu acho que sim, que tem que... O que você falou assim, a Praça 15, ela tem que ser remodelada, a parte das barcas. Tem que criar um novo... Chegar lá, pegar lá o prédio lá... O Cais Farô. Hein? O Cais Farô, aquele prédio? O que era um negócio de enfermagem, não é? Então, eles pretendem, a UFRJ propôs fazer uma remodelação, fazer ali um shopping. Tem muitas ideias excepcionais. A questão é tempo e dinheiro. O Envig me chamou para fazer isso. Sim. Pois é, eu acho que tem que realmente, para acordar, porque depois que enterrou Cante lá... do microfone. Depois que enterrou lá, realmente... Quando você olhar no Lerner, a gente tinha os 2 terminais aqui você tinha a Praça 15. Aliás, aqui você tinha as barcas. Então esse terminal vinha para cá, jogava todo mundo para as barcas, era fantástico. E agora você não tem isso, você tem que criar, concordo, o metrô tem que ir até lá. Isso é fundamental. Tem que ir para salvar as barcas e integrar. Para salvar as barcas. E ao mesmo tempo chamar novamente a Praça 15. Para ter gente, ter alguma coisa na Praça 15, é fundamental isso. A outra linha que eu acho que é fundamental, né? Além do aeroporto, você pode fazer um aeroporto Cocotá e vai até o aeroporto Santos Dumont. Então, a integração do Galeão com o Santos Dumont, a história foi assim porque eu presenciei isso. Eu estava, ninguém me contou. No ano passado estava aquela discussão do Galeão, né? Fechamento do Galeão, etc. E ali, de novo, foi um problema que ocorreu nas privatizações passadas, onde você priorizava o pagamento de outorga. Então, quando você prioriza o pagamento de outorga, você traz um ônus para o futuro. E esse ônus é pago pelo Estado ou o empreendedor não vai pagar e não tem jeito. Então, é um erro você superestimar a outorga. Você tem que trabalhar com a outorga de acordo com a demanda real. E no meio, isso ocorreu com muitas privatizações do passado, recente. Mas o que aconteceu com o Galeão e com as privatizações que ocorreram de transporte de massa? Com a pandemia, eles se esvaziaram. E aí também foi criada a tal da indústria da Covid, né? E aí todo mundo se apropriou disso e foi para cima do Estado para tentar buscar receber direitos que tinham sobre reequilíbrio de contrato. Aí o que aconteceu? O Galeão estava esvaziado por um movimento feito de te trazer mais voos para o Santos Dumont. Ele de fato estava esvaziado com o número de voos e estava aquela confusão ano passado. E aí eu estava lá numa reunião onde estavam muitas autoridades, ministro, prefeito, o secretário, o governador. Nós atuamos aqui pela Associação Comercial em favor desse equilíbrio. Melhorou um pouco, melhorou. Ainda continua. E aí, dentro dessa discussão sobre revitalizar o Galeão, se falaram da linha vermelha, e que era um problema de acesso. E aí o Washington, na época, falou... Genial. O Washington, na época, falou, faz parte do estudo da UFRJ uma ligação de um barco saindo do Santos Dumont até o Galeão. Ele falou. Aí eu não posso garantir que era a ideia do prefeito anterior ou não, mas o prefeito, eu estava lá, eu vi, o Eduardo gostou muito da ideia
Mas eu mostrei para o Washington em 2019. E aí ele fez o edital, tem um edital hoje que está na rua, que liga o Santos Dumont ao Galeão. A rigor, é da prefeitura mesmo, não é do Estado, porque é dentro do município, está ligando dois pontos dentro do município. E não existe essa disputa de quem fez, quem não fez. O importante é entregar. O importante é entregar. E na proposta que está na prefeitura do Rio de Janeiro, hoje, uma licitação, vai interligar Santos Dumont ao Galeão com barcos elétricos. Hoje já existe embarcação elétrica, com propulsão elétrica, como um carro elétrico, e que tem se mostrado bastante eficiente. Então, essa linha vai nascer. Se der certo a licitação, vai nascer. Deixa eu perguntar uma coisa na linha desse elétrico. Só completar aqui. Essa linha, na realidade, de quem deu a primeira ideia foi em 96, quer dizer, pelo menos para mim, foi o Conde. Quando eu reformulei aquele pier que tem ali no Galeão, eu fiz aquela obra, que está tudo destruído. O Conde falou, por que a gente não liga o Santos Dumont para o Galeão aqui e está tudo certo? Que é o ideal, então, né? Tem que ter essa linha. Ou então, qualquer barco vem até aqui, o cara pega o Galeão sem problema nenhum. E era no pier, claro que era aquele pier que está lá hoje, que não sei. Parece que, pelo que eu vi, vai ser naquele pier que fica em frente ao Siri do Galeão. Exatamente, lá. Foi aqui. Isso. Tanto que a inauguração foi no Siri. Ele é pequeno, ele precisa ser aumentado, precisa ser melhorado. Precisa ser, tudo aquilo. Mas a entrada é ali, que é na porta do Galeão, e você tirou todo o trânsito da linha vermelha. Na verdade, assim, você não pode pensar no transporte como uma única solução. Né? Como assim? Eu vou emagrecer. Não adianta só cortar a comida, você tem que fazer exercício, você tem que cortar comida, você tem que fazer uma série de coisas. É isso, o transporte é um problema que tem que ter múltiplas soluções e não é uma coisa integradas, só. Todas elas integradas. E o desenvolvimento das cidades e do Estado passa também por essa questão, porque precisa de transporte, precisa de segurança. É um conjunto de ações que constrói... Você não tem desenvolvimento sem transporte. Você vê o modelo americano, ele cresceu às custas de ferrovia e espalhou o país inteiro. Na realidade, né, o transporte, a mobilidade tem que ser prevista antes de vir à cidade. Sim. Por isso que é público, né? Deixa eu te perguntar, então, com relação ao elétrico. Você estava falando das ações do Vitor Hugo e dessas barcas elétricas. Eu acredito que passa pelo elétrico a solução das cidades, mas penso também que o gás natural é um caminho nessa transição e com uma bola que está no chão quicando. Afinal de contas, 80% ou quase 80% do gás natural produzido, do gás natural do Brasil, é produzido no Rio de Janeiro. Como é que você vê essa questão, se você acha que é interessante? Por exemplo, hoje tem uma lei municipal para a troca dos 3.600 e quebrados ônibus do município do Rio de Janeiro para ônibus elétricos. Eu hoje desconheço uma indústria que consiga atender a essa demanda de substituição de ônibus elétricos, um conjunto de empresas que consiga atender a essa demanda, até porque não é uma demanda unitária do Rio de Janeiro. Vários estão pensando nesse caminho do ônibus elétrico, do veículo elétrico. Como é que a Secretaria vê essa questão da descarbonização e da possibilidade de uso do gás natural no transporte público? Então, o Washington fez um seminário esse ano, junto com o Detro, porque o Detro que cuida das linhas intermunicipais. E ele fez um seminário somente para tratar de transição elétrica. Eu tive lá, ali no Lagum. Isso. O que acontece? Né? Na cabeça do secretário, a ideia dele é linda, até mesmo do ponto de vista de economia. Né? Ele entende que você precisa... O Estado tem que ser o indutor, ele tem que provocar, obrigar, para que o mercado se acomode. Então, o que ele quer fazer? Ele quer
promover a mudança da matriz energética. Excelente. Porque quando você trata de ônibus, um dos maiores custos é o petróleo, é o combustível. Sem falar do custo ambiental, estou falando do custo em si. Né? O diretão, né? Ele custa muito caro, ele pesa no dia a dia do ônibus. Então, qual é a ideia dele? É atrair uma fábrica para produzir ônibus, para construir ônibus no Brasil. Né? Ele quer atrair um grande ou empresários para alugar esses ônibus e deixar com que os operadores operem os ônibus. Esse é um modelo novo. É a ideia que ele tem na cabeça dele, que ele vem buscando com isso. E aí, nós vamos fazer, está em curso, o Rio de Janeiro precisava licitar as linhas intermunicipais. As linhas intermunicipais são permissões. O Washington determinou e a Udetro esse ano contratou uma consultoria e a gente está terminando a modelagem para licitar as linhas intermunicipais do estado inteiro. E na modelagem que vai ser feita está a transição energética. Né? A gente vai priorizar a transição energética. Ou seja... Mas será exclusivamente elétrico ou o gás entra nessa... Então, eu já vou falar do gás. Né? Eu já vou falar do gás. Tudo é uma... Então a gente vai promover, através de uma licitação, a troca dos operadores, né? E na troca dos operadores vai estar a obrigação, ainda não terminou o estudo, mas vai estar a obrigação de ter uma matriz mais limpa. Mais limpa, ambientalmente mais adequada para os dias de hoje. O gás faz parte de uma matriz limpa. E o Rio de Janeiro, particularmente, é um estado que tem uma rede de postos e uma capilaridade, porque gás é complicado, porque você precisa do duto para levar ele até lá. Sim. Então, o veículo elétrico é mais simples que uma tomada. E você tem energia elétrica espalhada pelo país todo. O gás é um pouquinho mais complicado, porque precisa do duto de transporte, você precisa do duto de produção para sair da plataforma submarina, você precisa do duto de transporte para levar até as cidades e você precisa do duto de distribuição das distribuidoras para levar para os pontos. A gente sentou e viu, e faz parte também desse projeto, a mudança para ônibus a gás. Que legal. Faz parte. Porque nós temos, por exemplo, um conselho de energia aqui na associação. E nós demos uma sugestão para o Vitor Hugo, à época, que ampliasse a proposta dele e que não fosse exclusivo elétrico. A gente acredita que passa pelo elétrico, por causas como essa que você muito bem colocou. Mas fechar exclusivamente ali naquela solução, quando o Rio de Janeiro ganha muito dinheiro com esse gás, por exemplo, porque é produzido aqui, não faz muito sentido você fechar exclusivamente, é só isso. Se a gente olhar como matrizes limpas, mais corretas ambientalmente, perfeito, você amplia a sua ação, né? A resposta faz parte sim, o estudo com o uso de gás na matriz energética de troca de combustível. Porém, o que nós estamos buscando neste momento com a Secretaria é trazer os ônibus elétricos para os grandes centros, que já tem um volume muito grande de queima de combustível fóssil e que aumenta... Sair do diesel, sim. Sair do diesel e sair do gás para os grandes centros. Nas cidades menores, a gente está estudando, inclusive, kit gás, que é você permitir usar um ônibus não tão novo e ele transportar, como você fazia com os carros, você instalar um kit gás num ônibus e aí sim você teria uma cidade pequena, que o Rio de Janeiro tem muitos, e que não tem condições de comprar um ônibus de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, que é o custo de um ônibus elétrico, e você usar um kit gás. Está mais do que isso, hein? Então, eu sei que é caro. Acho que na casa de 5 milhões o ônibus elétrico, 4 a 5. Não, tem ônibus acho que de 2 milhões de reais. Eu não estou muito ao certo porque não é área direta da minha secretaria. Isso mais com mas me interessa até saber mesmo. Então, porque a conta muda, né? O número muda muito. Então você imagina, uma cidadezinha pequenininha, bem pequenininha, ela não vai ter capacidade de ter um... Aí você
pode ter ônibus a gás. Mas isso não está fechado, faz parte do estudo, o estudo está em andamento, mas a determinação do secretário é mudar a matriz energética. Não só pelo meio ambiente, mas também para reduzir o custo do operador e assim trazer uma tarifa mais baixa para o passageiro. Fantástico. Eu estou aqui aprendendo muito, Rogério. Agradeço ao Washington quando ele falou assim, olha, vai o Rogério que ele é técnico, tem tudo de cabeça, é uma sumidade que eu tenho aqui dentro, por isso que é meu chefe de gabinete, então eu quero ele pertinho, então... A gente só faz o que ele pede. Não, bacana, mas está fazendo competência, né? Então isso é muito bom, e o resultado, quem tem o resultado disso é a população do estado do Rio de Janeiro, né? É que o Washington, quem conhece ele, você conhece ele bem, ele é um homem, eu sou amigo dele há muitos anos, eu sou um fã dele, incondicional, porque o trabalho social dele, o olhar que ele tem pelo povo é impressionante, né? Eu vejo o que ele fez lá em Caxias, principalmente, o Hospital do Olho, é um negócio assim fascinante, você vê pessoas simples poderem enxergar, né? Não tem preço. Não tem preço. Na época da Covid, o que ele fez com a cidade, com as pessoas, o próprio Hospital Moacir do Carmo, e a forma como ele conduz as coisas dele, ele trabalha, quem segue a rede social dele vê, ele trabalha diuturnamente, não tem quem consiga acompanhá-lo. Você precisa ter... A gente tem equipes que acompanham Precisa ser um Rogério para poder acompanhar, né? Eu acompanho ele. Eu não consigo. Ele tem 2, 3 equipes para acompanhá-lo, porque não consegue. Ele está de manhã num lugar, no outro. E a capacidade maior dele de trabalho é de delegar. Ele delega e cobra, delega e cobra, delega e cobra. E ele, a cabeça dele não para, ele sempre está pensando, propondo, querendo coisas novas. Eu não falei, a gente vai fazer... O primeiro trem a primeira ferrovia, que é a ferrovia que sobe para Petrópolis, a gente está em licitação, está montando ela para fazer. Ah, que legal. Voltar, né? Vai voltar, que é o trem de Barão de Mauá. E ela é fundamental para ter mais um modal de saída de quem mora em Petrópolis ou de quem está na região, naquela região do Rio de Janeiro. E aí ela vai interligar com o ramal Saracuruna e vem para o Rio de Janeiro. Ele quer, quando resolver a questão da supervia, trazer transporte de qualidade para as pessoas. A gente também não só está falando de trilho, a gente também está falando de pneu. A gente está fazendo, dentro da Secretaria, o projeto da Transbaixada, que vai ligar a Washington Luiz até a Dutra. E se vocês olharem bem, ela é uma rodovia transversal. A gente também está pensando no automóvel. Por quê? Porque todas são radiais, saem do Rio de Janeiro e vão embora. Essa corta todas, para evitar de você vir até o Rio para ir para Caxias. Você vai poder lá da Dutra cortar direto e não só pelo arco. Então, a visão da Secretaria é uma visão de fazer uma proposta de Estado, política pública, visando o bem-estar do passageiro. Que ótimo. Cândido, eu estou feliz da vida. Isso aí. Eu agradeço imensamente a vinda de vocês aqui. Gostaria de que isso se tornasse uma frequência. A casa é de vocês. Só terminar aqui, ó. A ideia era ter terminal rodoviário. Você conhece isso? Conheço. Ter os prédios ali, esses prédios talvez hoje, com a pandemia, pode não ser tão, mas eu acho que ainda tem. E você tem o terminal de barcas. É do lado do Globo, né? E ainda é bonito, né? É bonito. Eu vi esse projeto. Esse troço não anda aqui. É aqui, ó. Legal. Eu não sei. Eu acho que você clicou no último, não foi não? Não lembro. Mas o governador tem apoiado muito a gente, viu? É muito bonito. Ele tem os pontos que ele não concorda, que ele discorda, que é natural. Mas a ideia era você ter um terminal aberto, né?
ele fechado, mas aberto, com ar, tudo, para você ficar... É bonito esse projeto. Teria um centro gastronômico, que a ideia, quando a gente fez isso, não era só atrair para as barras, é ter uma área também, sim, primeira que seria escritórios, né, que teria que repensar com essa pandemia, mudou um pouco, mas eu acho que está voltando. E você também tem uma área de gastronomia, o cara que está aqui vai lá comer. E o bacana, assim, nós fizemos tudo elevado para não ter problema com a vegetação. Acho que aqui, né? E tem uma vista belíssima. Quem vai lá tem uma vista belíssima. Então, ver o Rio de Janeiro. Programa. Aí seriam os prédios, a pista elevada que vai direto para as barcas. E esse é o terminal rodoviário. Quem sabe não vira um belo de um hotel, ao invés de... pode até ser, esse é o terminal rodoviário. Um prédio comercial, porque a vista é extraordinária, conectada ali ao Galeão, com o potencial que tem Caxias. A proximidade... Não, você tem Caxias, Nova Iguaçu, tem tudo ali. Sim. Você junta tudo isso aí. Petrópolis, Teresópolis, tudo aí. Você vai, eu acho que acabou. Assim, eu acho que... essa questão toda de mobilidade, para a gente, é um tema muito importante, porque isso gera desenvolvimento, como foi falado aqui, e fazemos votos que todos esses projetos continuem. Gostaria de, talvez, poder colaborar de alguma forma, eu digo isso como entidade, com o nosso Conselho de Energia, por exemplo, entendendo ali esse estudo que está sendo feito do gás, do elétrico, como é que a gente pode trazer informação, como é que a gente pode colaborar trazendo informação nesse estudo e fazendo votos que tenhamos um Rio menos poluente, com mais saúde e bem-estar para a nossa população e com isso ativando mais negócios no Estado e no Brasil através do Estado. Então, Rogério, agradeço imensamente a sua participação. Cândido, muitíssimo obrigado. E você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber uma nova informação de novos vídeos, né? E vem para cá. Não somos muitos, mas a turma aqui é bem competente, bem integrada, em prol do desenvolvimento. Vem para cá mudar a realidade desse conjunto que você muda a sua.